Boa noite, eu sou a Tayane. Vamos às pegadas? Hoje nós vamos falar sobre início da igreja em Filipos. Em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao 40, diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus.
manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosses postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado o cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao 40, podemos ver o relato de Paulo planejando voltar de sua viagem missionária para fortalecer a fé dos irmãos das igrejas que já estavam estabelecidas. Entretanto, à noite, ele teve uma visão de um homem que pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos, capítulo 16, versículo 9. Paulo obedeceu ao chamado, crendo que era a vontade do Senhor, e ali foi usado pelo Espírito Santo para a convenção de 3 pessoas importantes: Lídia, uma senhora religiosa e com muitas posses, uma jovem possessa e um servidor público, carcereiro. Paulo inicia sua carta se apresentando e fazendo uma oração, agradecendo a Deus a constância e a alegria daqueles irmãos, porque apesar da perseguição a igreja crescia. Ele continuava pedindo para que o amor daqueles crentes transbordasse, fossem cheios de ciência e conhecimento do Senhor e sua graça, pois, sem conhecer, como se pode amar? Sendo assim, eles poderiam provar as coisas excelentes da vida cristã até a volta de Cristo. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Estaremos orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço perdão, Pai, por todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Deus. Senhor, eu te entrego, Pai, cada vida, Senhor, que está assistindo e vendo esse vídeo, ó Pai. Que eles possam ser grandemente abençoados por Ti, Senhor. Que eles possam, Pai, cada dia saber que o Senhor está ao lado deles, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo, pelas lutas, por tudo, ó Pai. Que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. E, Senhor, eu te agradeço, Senhor, até por aquilo, Pai, que o Senhor tem, Senhor, preparado para nós, ó Pai. Senhor, toma nas tuas mãos cada vida, ó Pai, e que nós possamos a cada dia ser gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo e continua abençoando cada vida aqui, ó Senhor. E que eles possam, Pai, ser testemunhas vivas do que o Senhor vai fazer na vida deles, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, que é vivo e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus. Até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!